Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, você está aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Expresso News. Eu não gravei o nosso Madruga Vasco, né, tradicional de todas as manhãs, por conta do hiato, de um vazio que ficou. Não tivemos atualização, muita mentirinha acontecendo na rede social, mas notícia mesmo não tinha nada. Todo mundo sabe que o grande fato do dia, no caso das últimas 26, 27 horas aí, depois do jogo de ontem contra o Corinthians, o último grande fato foi a coletiva do nosso presidente Pedrinho, que terminou aí, né, por volta aí de 6 e pouca da noite, em São Januário, na sala de imprensa de São Januário. Fato é que o nosso presidente falou bastante coisa. A gente vai estar abordando alguns assuntos que o Pedrinho falou, ele juntamente com o Marcelo Santana, o diretor de futebol do Vasco. A gente vai falar sobre essas situações e, é claro, vamos falar também aí de possíveis treinadores, alguns nomes que começam a ser ventilados aqui ou acolá, sobre o mercado da bola, sobre o jogador, ventilado aqui, ventilado ali, enfim, entre outras situações. Então, bora, meus amigos, que está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos e minhas amigas, boa noite, boa noite. Então vamos aqui dar início ao nosso conteúdo. Logo de cara eu quero aqui primeiramente agradecer a todos os membros aqui do nosso canal, que são provedores, pessoas que se tornam membros, fazem parte da família Vascaíno desde sempre, que contribuem com um valor simbólico, mas nos ajuda bastante a manter o canal de pé. Eu quero agradecer o nosso querido Marco Antônio, quero mandar um casaca também para o nosso amigo Raimundo Souza, para o Gigantesco Underline ES, para o Renato Fassarella, para o nosso amigo José Ciro. Tamo junto, meu querido. Um abraço aí para a galera do interior paulista. Quero também agradecer ao nosso amigo Moisés U. Moisés U, lá de Patos, na Paraíba. Tá sempre assistindo aqui o nosso canal. Um abraço para você, meu amigão. Um casaca também para o nosso querido Ney Tavares, para o José Carlos, para o Robson Neissá, para o Joaquim Higino, para o Jorge Croft. O Jorge Croft falou que ele e toda a sua família nos acompanham. Obrigado por todos vocês nos ajudarem aí. O nosso querido também Joaquim Alves, o Luiz Pimenta, o Wellington Damásio, e você também pode se tornar um membro a partir de R$2 por mês. É claro, se você quiser e puder contribuir com um pouquinho mais, R$5, R$7 por mês, vai ajudar bastante aí o crescimento do nosso canal. E olha só, é bem fácil, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro, você vai clicar nesse botão, vai aparecer o passo a passo do YouTube. Álvaro, eu não estou conseguindo. Então faz o seguinte, antes se você tentar e não conseguir, você vai no Play Store, baixa a carteira do PayPal, faz todo o seu cadastro certinho, aí fica mais fácil para você efetuar o pagamento. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. A inscrição é de graça, é 0800. Obrigado a cada um de vocês que são inscritos aqui no nosso canal. Já atingimos a marca de 12 mil inscritos. Estamos juntos crescendo aqui para a glória do nosso bom Deus e, é claro, para falarmos do nosso Vascão. Então se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Quer nos ajudar? Se torne membro. Também quer continuar nos ajudando? Sempre que aparecer um anúncio na sua tela, deixa o anúncio correr, que ajuda o nosso canal a gerar receita. Agora então, meus amigos, direto ao que nos interessa, se tratando de alguns assuntos em relação ao nosso Vasco da Gama, eu quero começar falando com vocês aqui sobre a coletiva de imprensa, né? Isso mesmo, a coletiva de imprensa que o nosso presidente Pedrinho concedeu na tarde desta segunda-feira na sala de imprensa de São Januário, tá, meus amigos? Olha só, o Felipe então já está confirmado, né? É o novo treinador, deixa eu só arrumar aqui. Pronto, é o novo treinador interino do Vasco, tá? O Pedrinho deixou bem claro que o Felipe vai ser treinador apenas durante os próximos 3 jogos, ou seja, essa reta final de campeonato brasileiro aí, que teremos 3 partidas, 2 em casa e 1 fora, contra o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em São Januário, e contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, encerrando a competição da temporada de 2024. Então, Felipe Loureiro, conhecido aí por nós torcedores como Felipe Maestro,
vai então ser o treinador interino do Vasco. Ele que já era coordenador técnico do nosso gigante, né? O Pedrinho deixou bem claro que não é por quinhão de amizade, não é por, vamos dizer assim, por nepotismo, vamos dizer assim, que o próprio Pedrinho afirma que o Felipe é como se fosse irmão dele. O Pedrinho falou que quando eles eram ali, durante a infância, né? O Pedrinho tinha uma família bem simples mesmo, e o Felipe, o pai do seu Felipe, né, o seu José Loureiro, tinha uma condição boa financeiramente falando, e aí os dois passavam o dia a dia juntos no Vasco, tanto ali jogando futsal quanto futebol de campo, e aos fins de semana um ficava na casa do outro, sempre muito amigos mesmo, como se fossem irmãos, né? O próprio Pedrinho mencionou na coletiva que algumas vezes o senhor José Loureiro, pai do Felipe, ia até a casa do Pedrinho para pedir para a mãe do Pedrinho para ela deixar ele sair, que a mãe dele era bem rígida e coisa e tal. Então o Pedrinho cresceu ali junto com a família do Felipe, ali o Felipe Maestro, né? Então por isso é considerado um irmão, mas o Pedrinho deixou bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sou eu que estou falando, gente, não estou passando pano para ninguém, estou trazendo para vocês a informação. Tá com dúvida, tá dodói com o que eu estou falando? Vai lá na Vasco TV, um conteúdo de quase 2 horas, vocês vão assistir a coletiva de imprensa do nosso presidente Pedrinho e vocês vão ver que, né, tirar por A mais B, que eu estou apenas aqui replicando o que o nosso presidente falou agora há pouco na rede social do nosso clube aqui no YouTube. Fato é, meus amigos, que o Felipe já teve alguns trabalhos, né? Teve um trabalho aí no Volta Redonda, um trabalho também no Bangu, 2 vezes no Bangu, mas outro time que agora me fugiu aqui a cabeça, é um time do estado do Rio de Janeiro, e agora vai ter essa oportunidade de 3 jogos, um tiro curto, esse sprint curto, né, como treinador interino do nosso Vasco da Gama, né? O Pedrinho também usou a justificativa que se fosse para subir o profissional do Sub-20, teria que dar uma chance para o Ramon, ele que estava no Sub-17, quando o Rafael Paiva foi promovido a treinador do Vasco, o próprio Ramon do Sub-17 foi promovido ao Sub-20, então para não ter que logo de cara já colocar o cara assim, vamos dizer assim, numa furada dessa, né? Numa reta final de Campeonato Brasileiro, barril de pólvora, a torcida do Vasco sem paciência, né? Os jogadores aí, quem chegar agora vai ter que extrair leite de pedra, né? Para não queimar o cara da base, ele vai colocar o Felipe Maestro. O Felipe Maestro nunca escondeu de ninguém, sempre quis ser treinador, sempre teve a vontade de treinar o Vasco. Se isso é uma porta de entrada para daqui, sei lá, 8 meses, 6 meses, 1 ano, ele se tornar o treinador efetivo do Vasco, a gente não sabe. Se isso é uma porta de entrada, por exemplo, para ele ganhar uma oportunidade ali, pelo menos numa pré-temporada, ou quem sabe num Campeonato Carioca, a gente também não sabe, só o tempo que vai nos dizer. Mas o presidente Pedrinho afirmou que nesse momento são apenas os 3 jogos. Mas uma coisa, eu aqui, Álvaro Silva, afirmo para vocês. Só uma conjectura, tá, torcedor? Não é que eu tô vivendo no mundo da lua, não, é só uma conjectura. Se o Vasco ganha esses 3 jogos aí, vocês podem ter certeza que o Felipe vai ser mantido pelo menos aí até fevereiro. Pelo menos, é uma opinião minha, não estou dizendo que isso vai acontecer, que isso foi falado pelo presidente ou pelo Marcelo Santana na coletiva. É uma coisa que eu acredito. Se o Vasco faz esse milagre aí, que é ganhar 3 jogos seguidos, algo que faz muito tempo que não acontece, depois dessas chineladas que a gente vem levando nas últimas rodadas, seria muito bom, daria um afago enorme para a torcida, uma resposta sem precedentes para todo mundo no mundo do futebol aqui, do futebol brasileiro. E outra coisa, né, a gente chegaria aí a 52 pontos, né? Algo inimaginável, né? Então, se isso acontecesse, por que não? Agora, por outro lado, se isso não acontecer, a vida que segue, acabando o campeonato, provavelmente o Vasco deve buscar um outro nome. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns nomes que estão surgindo no mercado. Muito mentiroso, oportunista, correndo atrás de like, correndo atrás de visualização e trazendo informações que não procedem para a torcida vascaína. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão de treinador. O Marcelo Santana, né, ele foi indagado, eles foram indagados, né, foram perguntados N situações para os 2 profissionais durante a coletiva de imprensa, e o Marcelo Santana falou que a janela de transferências de meio de ano do Vasco foi uma janela de correção. Né? Marcelo Santana afirmou que a maior contratação do Vasco na janela de meio de ano foi a do Puma. Calma, não que o Puma Rodrigues tenha sido contratado pelo Vasco, pelo Marcelo Santana e pelo Pedrinho, não. O Puma foi contratado lá pela 777, foi uma das primeiras, se não a primeira contratação do grupo 777 à frente da SAF do nosso Vasco. O fato é que o valor gasto na janela do meio do ano foi o valor mais alto aí, envolvendo aí uma pancada direta, né? Tipo assim, numa parcela só que o Vasco gastou na janela
janela do meio de ano. Segundo o Marcelo Santana, o Vasco teve que pagar 650 mil dólares, algo em torno de 3 milhões e 600, 3 milhões e 800 mil reais para o Nacional do Uruguai, senão o Vasco poderia levar transfer ban, ficando impossibilitado de ir ao mercado de transferências na última janela. Tá? O Marcelo Santana e o Pedrinho mais uma vez tentaram justificar a contratação do Maxime Domingues, que seria para repor o Adson. Eu não entendi, porque até onde eu sei o Maxime Domingues estava jogando no futebol português como segundo volante, no máximo ali como meia armador, como um cara que faz o box to box. Não entendi trazer um cara que joga no meio campo para repor um ponta direita que tem características totalmente diferentes. O Adson tem característica de romper linha, característica de dar o tapa na frente e de finalização, de fazer o facão, de jogar invertido, enfim. O Maxime é outra história, tem característica de auxiliar na marcação, de saída de jogo, e um jogo por dentro, não um jogo pela beirada. Para mim, tentaram mais uma vez justificar o injustificável, é minha opinião. Não estou dizendo que são más pessoas, Pedrinho e Marcelo Santana, mas também não vou passar o pano nessa situação. Eu acho que é uma situação injustificável até o momento, sim, tá? Injustificável, sim. O Pedrinho falou que o Vasco não gastou R$1 sequer na contratação do Felipe Coutinho. Todos nós sabemos disso, porque ele chegou por empréstimo, né, a custo zero para o Vasco, né, e segundo o presidente Pedrinho afirmou também, é que o valor que está sendo pago de salário para o Felipe Coutinho, que até hoje não foi divulgado também para o torcedor, esse valor aí está saindo do plano de sócio torcedor, que está pagando aí o salário do Felipe Coutinho. Portanto, então, nada aí que influenciasse, né, o orçamento do clube na chegada do Coutinho no meio do ano. Marcelo Santana também afirmou que o Vasco procurou até o momento 12 atletas para tentar renegociar luvas, né, de quando chegaram ainda no Vasco da Gama. Desses 12, 10 deles não haviam recebido nenhuma parcela sequer, apenas 2 atletas tinham recebido. O Vasco renegociou essas parcelas, valores, forma de pagamento, já com 12 atletas desde a chegada de Marcelo Santana, envolvendo luvas. E um deles, é claro, é o Dimitri Payet, que assim que a gente tomou conhecimento, a gente trouxe aqui para vocês que o Vasco ainda devia ainda valores referentes, né, gente, a luvas, ali no caso se tratando da transferência de Payet quando ele chegou aqui no Vasco, tá? O Pedrinho falou que a torcida do Vasco é zero exigente, né? Que o que a torcida do Vasco exige, e eu concordo plenamente com essa fala do Pedrinho, é que o jogador tem que deixar tudo dentro de campo. Isso é verdade. É verdade. Pô, a gente já tem Dimitri Payet, a gente tem o Coutinho. Se estão jogando bem, se não estão, é uma outra história. Mas a gente tem 2 caras de renome do futebol mundial, tá? 2 jogadores de nível seleção internacional de Copa do Mundo. O Payet não jogou porque se lesionou, mas era para ter ido para a Copa do Mundo, se eu não me engano, acho que de 2018, salvo engano, ou 2014. Enfim, fato é que o problema hoje que está nos irritando bastante, nós torcedores, é essa questão de falta de entrega. Jogador saindo com o calção limpo, jogador que não está correndo, ou que está correndo errado. Marcelo Santana e Pedrinho tentaram também justificar essa situação, dizendo, tem jogador que corre 10, 11 quilômetros no jogo, mas corre errado, corre lento, não dá sprint, não sei o quê. Olha, o que eu estou vendo não é isso. O que eu estou vendo é assim, jogador dando trotezinho o jogo inteiro, mas os outros caras adversários correndo como se fosse maratona, como se fosse ali tiro de 100 na Olimpíada. Então, sinceramente, não adianta. Tá correndo errado? Tá errado. Não quero saber. Sabe por quê? Nós estamos falando de futebol. Nós não estamos falando de uma maratona de 40 km que você vai manter aquele trotezinho no ritmo até chegar lá na frente e concluir os 45 km. Eu não estou falando de uma maratona, ou de uma meia maratona, ou de uma São Silvestre. Eu não estou falando disso. Estou falando de futebol. E futebol vai ter momento que o jogador vai ficar parado e vai ter momento que ele vai ter que dar um sprint de 80, 100 metros se for preciso, para chegar na frente do adversário, coisa que a gente não está vendo a maior parte dos jogadores do Vasco fazerem, sobretudo jogadores de meio campo e de defesa. Eu sou sincero, comigo o papo é reto. Tentaram mais uma vez aí justificar o injustificável, na minha humilde opinião, tá, gente? Ainda se tratando aí dessa coletiva de imprensa, né, vários assuntos foram abordados, né, por exemplo, falaram aí que a folha salarial do Vasco é superfaturada, todo mundo sabe disso, já está escrito nas estrelas. Todos nós sempre soubemos dessa situação, né? Aí afirmou, não, porque o Vasco não gastou muito, gastou pouco e não sei o que, a gente não ia fazer loucura financeira. Eu quero saber por que gastou aí um dinheirão com o Maxime Domingues e com o Jean Davi e não puderam trazer um zagueiro. Aí o Pedrinho falou, porque
queriam trazer, os jogadores que queriam vir jogar no Vasco, os zagueiros, queriam receber valores muito altos e à vista, e não sei o que. Peraí. Tinha zagueiro aí que era... Outro dia o Pedrinho falou que zagueiro estava querendo ganhar 1 milhão por mês. Ganhar 800 mil por mês. Aí não pode. Mas pode pagar 150 mil pro Souza e pro Alex Teixeira não fazerem nada no Vasco. Pode pagar meio milhão pro Rojas, que quase não joga. Ou meio milhão pro pé de rato do Galdames. Agora eu cansei, perdi a paciência. A pessoa física dele nada contra, mas como jogador e como torcedor tem direito de falar. Péssimo atleta, péssimo jogador. Horrível, horroroso dentro de campo. Fora de campo, a vida pessoal dele não tem nada pra falar. Do caráter do ser humano que ele é. Tô falando do jogador de futebol que veste a camisa do meu time. Não tem condições, ganhando meio milhão por mês. O que não tem condições, Pedrinho, é Galdames e Rojas ganharem 1 milhão por mês juntando os dois, e mais o Souza e Alex Teixeira, 1 milhão e 300 mil, e o senhor não conseguir tirar esses caras do elenco e não conseguir trazer um zagueiro na janela de transferência. É isso que a torcida do Vasco não entende, seu Pedrinho. Tá? É isso que a torcida do Vasco não entende. Sinceramente, a gente entende que a 777 deixou um monte de dívida, deixaram os cofres zerados. A gente entende muita parada errada acontecendo aqui no Vasco. Isso tudo a gente entende, Pedrinho. Isso tudo a gente entende. O Vasco vai virar o ano aí para 2025 sem ter precisado antecipar R$1 de receita para o ano que vem. E isso é uma ótima notícia, é uma ótima situação. Isso tudo a gente entende. A torcida tem que apoiar, a gente também entende. O que a gente não entende, seu Pedrinho, é que além de você fazer uma péssima janela no meio do ano, você junto com o Marcelo Santana, você ainda tentar justificar o injustificável. É isso que a gente não entende, porque nos custou sim uma vaga numa final de Copa do Brasil. Se íamos ganhar ou não é uma outra história, mas nos custou uma vaga numa final de Copa do Brasil que o Vasco poderia ter ganho aí mais 30 e tantos milhões de reais se avançasse. Custou sim. Custou, por exemplo, agora a demissão de um treinador. Treinador teimoso, limitado? Ok. Mas esse elenco tem que mudar. Porque a mesma coisa que aconteceu com o Rafael Paiva, aconteceu também com o Ramon Dias. A mesma coisa. Atingiram um nível, um ápice dentro daquilo que dava para extrair no elenco. Quando você chega no limite, igual um avião. Sobe, chega no limite e tem que descer. Foi o que aconteceu. Esse elenco já foi extraído o limite desse elenco do Vasco. É um elenco mediano que é para ficar em meio de tabela. Que é o que está acontecendo. Hoje o Vasco é o 11º colocado. Já voltamos mais uma vez a ver o copo meio vazio, ao invés de ver o copo meio cheio. Então, sinceramente, não é só treinador. É falta de material humano, é falta de jogador. Então o Ramon Dias passou por isso, chegou no limite, a casa caiu para ele. O Álvaro Pacheco foi péssimo. Aí chegou o Rafael Paiva, deu aquele chacoalha, botou a garotada da base. Deu resultado no primeiro momento, atingiu o limite do elenco e agora caiu de rendimento. É bem simples a conta. Tá, gente? Para ser bem sincero com vocês, não tem muito o que ficar justificando. Eu achei uma coletiva de imprensa ainda de quase 2 horas, onde se passou 1 hora de conversa afiada. Jornalistas muito limitados também, na minha humilde opinião, muito limitados, com perguntinhas gostosas, perguntinhas nada a ver, que todo mundo tá careca de saber. Sabe? O Digão fez uma pergunta muito bacana do podcast Cruz Maltina aqui do YouTube. Que eu sempre falo aqui pra vocês, por que o Vasco insiste em jogar toda a vida nesse bendito 4-3-3? Daqui a pouco eu vou falar disso. Vou falar já agora de uma vez. Eu sempre falei, parece que tem uma lei, uma regra dentro do Vasco que o Vasco só pode jogar no 4-3-3. O Digão perguntou isso pro Marcelo Santana e pro Pedrinho. Algo que os dois falaram que não. Não tem nada, não tem filosofia do clube para jogar no 4-3-3. É o treinador que entra, que escolhe a forma de jogar. Então isso mostra que o Rafael Paiva só seguiu um modelinho de jogo que já tinha. Trocou um jogador aqui, outro ali, botou os meninos da base para dar um chacoalha nos caras, um motivacional, o Pedrinho chacoalhou o vestiário e deu aquele resultado no início. Depois caiu de rendimento. Não teve nenhum coelho tirado da cartola. Não teve nenhum coelho tirado da cartola, não teve nada, nenhum passe mágico que aconteceu no Vasco. Para ser bem sincero para vocês. Então,
Vamos ver agora o seu Felipe, quando ele entrar, quando ele vai assumir o Vasco agora nos últimos 3 jogos, se ele vai mudar, se ele vai ter aí personalidade para botar o Vasco para jogar no feijão com arroz, num 4-4-2 simples. 4-1-3-1, 4-1-3-2, 4-3-2-1. 4-3-2-1 já estava jogando. Um 4-3-1-2, por que não? Sabe, porque essa insistência de jogar no 4-3-3, você está achando que você tem aqui Vinícius Júnior de um lado e Mohamed Salah de outro, sabe? E o Mbappé ali na frente. Não é, a gente não tem esse ataque para insistir com essa formação tática a vida inteira. Não temos aquele camisa 5, como um Camavinga, como um Kanté, por exemplo, para resolver o meio campo e deixar os outros 2 jogadores ali livres para armar. Não temos. Então tem que jogar na humildade, tem que entender a limitação dos jogadores, sim. Essa conversa que o elenco foi montado para jogar num esquema com mentira. Conversa afiada. Hugo Moura jogou num montão de time que não jogava em 4-3-3. O Adson também, Verratti também, David também, o próprio Jair, Paulinho, Piton, Puma, Paulo Henrique. Isso é conversa afiada, que os jogadores do Vasco, o elenco foi montado para jogar naquela formação. Mentira! É a única formaçãozinha que os jogadores também estão tendo coragem de jogar ali. Estão todo mundo acomodado. O que a gente está vendo é que os jogadores do Vasco não estão jogando um pelo outro. Não estão correndo um pelo outro. Essa é a grande verdade, torcedor. Vamos ser bem sinceros. Tá? Agora, mudando de assunto, não, ainda falando dessa situação, Pedrinho falou do Ramon Dias, né? Ele falou assim, abre aspas, ó. Ele não sabe o tamanho do que é o Vasco. Ele falou, ele não sabe o tamanho do que é o Vasco. Pedrinho falou que a torcida do Vasco tem total direito de vaiar. Que o Vasco vem sendo, entre aspas, palavras do Pedrinho, vem sendo sacaneado há 200 anos. Palavras do Pedrinho. Ele e o Marcelo Santana falaram isso. Pedrinho ainda falou, olha, e o Rafael Paiva ainda foi muito infeliz naquela fala. Pedrinho afirmou que o Paiva realmente errou feio em falar que a torcida do Vasco é uma das que mais vaia. Porque hoje o presidente e o diretor de futebol falaram que não, que a torcida do Vasco não vaia. E se quiser vaiar, tem total direito de vaiar à vontade. Que é o que eu falei aqui. Aí uma meia dúzia que me chamou de Nutella. Sabe como é que é? Aí tem um outro engraçadinho que quer falar que eu não cobro a gestão. Que eu sou youtuber Nutella. O engraçado é que os únicos que cobram as paradas erradas no Vasco são 3 ou 4 canais aqui do YouTube. Sou eu, o Laureano, o Vascaíno do Cerrado e talvez mais 1 ou 2 aí só. O resto ou é mentiroso ou é lacrador no telinha. Aí querem nos colocar no mesmo balaio de uma meia dúzia aí que eu não vou nem ficar enumerando, que eu não tô aqui pra falar mal das pessoas. Ah, dá licença. Sabe, eu visto a camisa do Vasco. Tem gente que se diz vascaíno, que vem no canal do Vasco pra ver vídeo do Vasco, conteúdo meu do Vasco, pra falar mal de mim do outro que é Vasco. Então não preciso perder o tempo. Pra ser bem sincero, não preciso perder o tempo. Porque eu não tô aqui pra agradar todo mundo. São mais de 12 mil inscritos aqui no nosso canal. Tem dia que é 1.000, 2, 3, 4, 5 mil visualizações no mesmo conteúdo. Não tô aqui pra agradar a todos. Eu não tô aqui pra falar a verdade. E o próprio Pedrinho falou isso na coletiva. Infelizmente a verdade não agrada as pessoas. As pessoas gostam de falar de um mundo imaginário, de um assunto gostosinho, disso, daquilo outro. É verdade. As pessoas gostam de conjecturar aquilo que não existe, aquilo que não vai acontecer. Uma utopia. Você mete o Messi na capa de um vídeo, bota um Guardiola e bota que o Vasco fechou contrato aí com a Nike e uma outra empresa para comprar a SAF do Vasco, que vai entrar 2 bilhões de reais no Vasco, faz uma capa mentirosa dessa, é 40 mil visualizações em 2, 3 horas. Essa é a verdade, torcedor. Ou então você pega esses canaizinhos fakes aí, que a torcida do Vasco tem que tomar vergonha na cara também e parar de ver, a verdade, o papo é reto. Canaizinhos fakes, que bota robozinho falando, bota só a foto dos outros aí, e dá um monte de notícia mentirosa, um monte de fofoquinha, parece programa de fofoca, de televisão. Aí a gente que trabalha com a verdade é descredibilizado. É tirado como o canal Nutella. Ah, dá licença. É inversão de valores sem tamanho.
Pô, a Globo fala 30 segundos do Vasco, a ESPN fala 5 minutos do Vasco, a Band fala 5, 10 minutos do Vasco, o SBT também. A gente faz vídeo aqui todo dia. 1, 2, 3 vídeos no dia, dependendo do dia. Tem vídeo que dá mais de 1 hora cada vídeo meu que eu faço aqui. Eu não faço live, raramente eu faço live, mas tem vídeo meu que é 1 hora falando de Vasco. Ou mais de 1 hora. Para escutar de um ou outro que a gente não cobra os responsáveis. Como que eu não cobro, rapaz? Assistam meus conteúdos anteriores aí. Tô careca de cobrar já Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, Alexandre Campelo, o próprio Eurico Miranda que já faleceu. Cansado de cobrar aqui a Adriano Mendes, Júlio Brandt e mais uma meia dúzia que eu esqueci o nome agora aqui, o Mussa. Tô careca de cobrar aqui essa turma. Só que também eu tenho que ser coerente. Tem hora que eu tenho que cobrar essa turma, tem hora que eu tenho que falar do hoje, do agora. Tem assuntos do hoje que a gente tem que trazer coisas lá de trás. Mas tem assuntos do hoje que são de hoje. Que podem envolver o amanhã, mas são de hoje. Então não vem falar que eu não falo, que eu não cobro. Eu cobro sim, mas a gente tem que ter coerência para falar. Tem coisa que tem a hora certa de falar. Por exemplo, não tem nada a ver o Rafael Paiva com esse time horroroso com o Jorge Salgado. Não tem nada a ver. O que tem a ver é o Jorge Salgado que vendeu a SAF para 777 de um jeito nebuloso, que todo mundo já sabe. Aí a 777 enganou o torcedor e deu o golpe do golpe no torcedor e montou esse elenco aí. Mas ainda assim, não podemos ser hipócritas, os melhores jogadores desse atual elenco, com a exceção do Coutinho que até agora não jogou bola, quem trouxe foi a 777. Léo Jardim, Paulinho Paula, o Payet quando resolve jogar, o Verrete, o Piton, o Puma. Quem trouxe esses caras foi a 777. Só que também a 777 deixou a SAF do Vasco quebrada. Todo mundo já sabe disso. Então o que tem a ver o Jorge Salgado, o Adriano Mendes e o Duque Estrada com esses jogadores que não estão jogando nada agora, que não tem sangue, que não tem raça, que não correm? O que tem a ver o Jorge Salgado com o Rafael Paiva, que é limitado como treinador? Que chegou no limite dele, no elenco que também é muito limitado? Nada. Nada. Porque se for levar nessa lógica, aí a gente vai ter que voltar lá no Vasco, lá de 1970, de coisas que foram sendo feitas de lá até hoje, que acarretaram no resultado de agora. Aí não tem lógica nenhuma. Vocês estão entendendo, torcedor? Então a gente cobra sim. Eu cobro sim. Tá? A gente cobra sim. Aqui não é canal Nutella, comigo o papo é reto. Tá? E você, torcedor, tem total direito de falar o que quiser, desde que fale comigo com respeito. Se falar com respeito, educação, beleza. Agora, vier de papinho torto, eu bloqueio, eu cancelo mesmo. Não quero nem saber. Não sou obrigado a ouvir borracha de ninguém. Não tô aqui para falar borracha para ninguém também. Não tô aqui para xingar ninguém. Não tô xingando nenhum torcedor. Não tô xingando nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum profissional do Vasco. A gente concorda, a gente discorda, a gente elogia, a gente critica. Ponto. Esse é o meu papel aqui. Agora, quem não está satisfeito, como eu falei, vai ver a Globo, 1 minuto só que fala do Vasco, ESPN, SBT, Record, 5, 10 minutinhos só, e quando falam, e só. E uns 10 canais de YouTube mentirosos que tem aí, que são os que mais têm engajamento da torcida do Vasco. E quem fala a verdade é descredibilizado, é chamado de Nutella, é chamado disso, chamado daquilo. É o retrato do nosso país hoje. Hoje em dia, o errado sai como certo e o certo é o errado. É o poste que mija no cachorro, não é o cachorro que mija no poste, não. A chuva agora ela vai de baixo para cima, ela não cai de cima para baixo, não. Se você mora onde tem o rio aí, sai para fora da sua casa e olha pro rio aí. O rio vai estar subindo o morro, tá? O rio não vai estar descendo, não. Aqui no Brasil tudo é ao contrário. Aqui no Brasil é tudo ao contrário. Se você pegar aqui no Brasil e colocar um carro para descer ladeira abaixo na banguela, ele vai subir sozinho. Porque é tudo ao contrário aqui no Brasil. Quem fala a verdade, quem bate de frente, é tratado como Nutella, é tratado como mentiroso. E quem fala mentira e quem engana a torcida é o que tem crédito. É simples assim. Foi falado também na coletiva de imprensa sobre Maicon e Galdames. Outra pergunta muito boa do Digão. Tá? O Maicon tem contrato com o Vasco até 2025. Se ele bater algumas metas, esse contrato pode ser renovado até 2026. O Galdames, ele tinha uma cláusula para renovar até 2026, mas foi resolvido em comum acordo entre Vasco, empresário do Galdames e jogador, que não tem mais essa cláusula. Acabando o ano, o Galdames não tem vínculo nenhum mais com o Vasco. Tá, gente?
E sobre a 777, o Pedrinho falou, se a última gestão cometeu algum crime, eles vão ser cobrados. Tá? E eu concordo plenamente, tem que ser cobrados mesmo. E se o Pedrinho não cobrar, eu vou cobrar o Pedrinho. Simples assim. Se o Pedrinho não cobrar, eu cobro o Pedrinho. Junto com esses caras aí que estavam na gestão do Vasco. Tem que ser cobrado. Se tiver parada errada, eles têm que ser responsabilizados. E se não forem responsabilizados, o Pedrinho também tem que ser cobrado e responsabilizado junto com eles. É simples assim. Mas o Pedrinho falou, se tiver parada errada, eles vão ser cobrados. E Pedrinho também falou sobre o Campeonato Carioca. Uma outra coisa que eu já vinha falando sempre aqui. Só que a gente não tem crédito por isso. Mas tudo bem, vida que segue. Tô falando isso aqui tem um tempão já. Tem que mudar o modelo do Campeonato Carioca. É um campeonato inchado. Que não premia, não paga bem cota de televisão, só serve para lesionar jogador. Pedrinho falou a mesma coisa. Ó, Campeonato Carioca tem que mudar. Deixar os times pequenos competirem antes. Depois entram os 4 grandes. Que foi o que eu falei. Já tô falando isso aqui ó, há meses aqui no canal. Há meses aqui no canal. Muita gente me chamando de Nutella. Falando que eu só falo asneiro, que eu só falo bobagem. Então tá bom. Fica assistindo o Campeonato Carioquinha aí com 12, 13, 14, 15 jogos. Só pra encher grade de televisão. Pra lesionar o jogador nosso. O Vasco não ganha quase nada. Falando em televisão, falando em ganhar quase nada. A TV Globo já assinou o contrato e vai transmitir o Campeonato Carioquinha. Só fica para vocês a confirmação. Já tinha trazido isso para vocês alguns dias atrás. Agora já está sacramentado. Tá? Agora mudando de assunto, virando essa página aí, quero falar com vocês sobre treinador. Né? O Maestro vai ser aí o interino até o fim da temporada. Aí começa a se especular, uma mentirada sem tamanho, tá? Todo mundo mentiroso. Eu mesmo não tô afirmando ninguém aqui. Não tô afirmando ninguém no Vasco. Agora, tem muito treinador especulado no Vasco. Por exemplo, o Pedro Caixinha, o Hernan Crespo, ex-São Paulo, que está sem clube, o Gustavo Quinteiro, campeão agora pela Sul-Americana pelo Racing, o Renato Gaúcho, que está no Grêmio, o Luiz Castro, ex-Botafogo, que está sem clube, o Tite, ex-Flamengo e ex-Seleção, que também está sem clube, Luxemburgo, velho conhecido do Vasco, que também está sem clube, Sérgio Conceição, também sem clube, enfim. Aí começa um monte de lacrador mentiroso. Ah, porque o Vasco teria sondado. Ah, porque o Vasco procurou. Aí passa 12 horas, 8 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias. Aí vem o empresário dos caras e desmente tudo. Tá vendo? Aí eu e mais 2 ou 3 canais aqui que trabalhamos com a verdade, somos descredibilizados, taxados como mentirosos, sendo quando na verdade não. Esse monte de treinador que está sendo especulado. E olha só, vai aparecer mais uns 7, 8 nomes. Escrevam o que eu estou falando. Eu vou guardar uma lista aqui. Para depois, quando o Vasco trouxer efetivamente um novo treinador, ou se por acaso vier a efetivar o Felipe, a gente não sabe, o dia de amanhã Deus pertence, caso isso aconteça, enfim. Depois eu vou trazer para vocês a relação de todos os nomes que foram ventilados no Vasco, vocês vão ver. Já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes. Vai aparecer mais vários aí, eu vou anotando aqui, depois vocês vão ver só. Como é que a mentirada come solta no meio do futebol, sobretudo se tratando de Vasco. Só que não adianta você trazer o Guardiola também e não trazer jogador. Tem que tirar 7 ou 8 jogadores desse elenco e tem que trazer uns 10, mas eu já falei e vou falar novamente. Não é trazer 10 jogadores que ninguém nunca ouviu falar lá da Cochichina, ou trazer jogador aposentado com 15 lesões no joelho. Não! É trazer jogador com 22, 25, 28 anos, 30 no máximo, para chegar e resolver. Pode ter até seus 33, 35, mas que jogue bola em altíssimo nível, resolva. Para chegar e colocar medo. Olha, os caras têm zagueiro ali, ó o lateral dos caras, ó o meio campo dos caras, olha o ponta direito, olha o ponta esquerda, olha o ataque dos caras, tem um titular, tem um reserva, tem um terceiro reserva, agora embolou. É isso. Hoje, nem o time titular do Vasco coloca medo no adversário. Nem os 11 iniciais que o Vasco pode pegar qualquer um, não coloca medo no adversário, com exceção de 3 ou 4 só, para ser bem sincero. Então tem que mudar muita coisa. Tem que mandar embora uns 8, 10, 12 desse elenco e trazer 8, 10, 12 para resolver. Jogador para encher linguiça não resolve, não adianta, tem que contratar, tá gente, tem que contratar. Se tratando ainda disso, né, o Emiliano ontem, depois do pai dele falar um monte de besteira e o Corinthians ganhar do Vasco, Emiliano Dias agradeceu ao Vasco, né, falou que tem o sentimento de gratidão.
Então acompanhe que eu já volto. Tiveram hoje a oportunidade de enfrentar o Vasco pela primeira vez e conseguir a vitória. Queria saber se tem um sabor especial para vocês também, a vitória para cima do Vasco, depois de tudo que aconteceu por lá, e conseguir agora com o Corinthians essa vitória importante. No, especial no, porque a veces cuesta porque yo conozco a la mayoría de los jugadores que están lá y tener que enfrentar a veces es medio ruin, porque pasamos un momento muy lindo, una historia muy bonita con ese grupo, con el grupo del primer semestre de Vasco. Y no, especial no, es un juego, ahí nada, yo que es un poco difícil también para nosotros, porque tengo amigos lá y la gratitud va a estar siempre por Vasco. De mi parte y de parte de todo el cuerpo técnico, eso no va a mudar. Después lo de la salida y lo de todo, más hallo que las personas puntuales no pueden pagar lo que es el club. Yo ya falé también en distintas colectivas de lo que no hice, es algo personal con distintas gente, ¿no? El club no tiene nada que ver, y el elenco tampoco, porque ahí tengo caras que quiero mucho y valoro, porque ellos también nos han dado una mano para hoy estar en Corinthians también. Entonces, no, especial no es. Ahí nada, yo que sí, especial porque no es tan bom jogar com gente que você quiere, mas especial não. Agora eu quero falar com vocês aqui, já falamos treinador, coisa e tal, só queria colocar mesmo para vocês aí, verem o que o Emiliano falou em relação ao Vasco. A gente vê que pai e filho andam juntos, trabalham juntos, mas parece que o pensamento é diferente, né? Enfim, mas deixa pra lá. A água passada não move moinho, já diria o poeta, né? Se tratando ainda de jogadores, né? Temos aí jogadores voltando como Figueiredo e Cauã Barros, tá? Cauã Barros se despediu do Amazonas, tá retornando ao Vasco, viu? Lucas Figueiredo, na minha opinião, o Vasco podia emprestar ele mesmo, tomara que venda, empreste, porque não deu certo até agora, é uma pena. O Cauã Barros, eu acho que ainda tem lenha para queimar, na minha opinião. Tem outros jogadores voltando também, que a gente vai preparar para vocês nos próximos dias uma lista de atletas voltando de empréstimo, tá, gente? Jogadores especulados, olha o tamanho da mentirada aí, gente, ó. A menor mentira aí é o Evander. A menor mentira é o Evander, tá? Tem o Evander, o Juan Quinteiro do Racing, e o Aleph Manga também. Isso aí já foi comprovado pelo próprio jogador que o Vasco realmente procurou ele. Então é o Evander, o Juan Quinteiro do Racing, o Aleph Manga, o Danilo. O jogador vem e fala que não tá sabendo de nada, que não tem nada. Aí a Globo tá jurando de pé junto que tem negociação. Então eu não sei, o tempo vai mostrar. Tem o Guilherme lá, o meia atacante do Santos, mas tem contrato com o Santos até 2026. Vários clubes já tentaram ele, mas ele parece que quer ficar lá, vamos aguardar. O meia Rodrigo Dourado, que joga no México. Sinceramente não sei se vai resolver, até porque mais um meia, né? Mais um. O Matheus Pereira, que joga lá no Eibar, é um meio campo, esse seria bom jogador, também não sei se resolveria o meio campo do Vasco, mas é bom jogador. Tem o Zanocelo, que é meia também, que está jogando em Portugal, não sei se também vai resolver a nossa vida. Enfim, vários nomes ventilados e vamos ter que aguardar, o tempo vai nos mostrar se é verdade ou mentira. E agora, antes de encerrar, nosso Vasco aí já está se preparando, né, para o próximo jogo aí, no próximo fim de semana em São Januário, diante o Atlético Goianiense pela 36ª rodada do Brasileiro. Depois o Vasco recebe também aqui no Rio, São Januário, o Atlético Mineiro. E aí, encerrando o campeonato, a gente viaja para a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá, né, na última rodada da competição, se Deus quiser, até lá, classificado para a Sul-Americana sem chance de rebaixamento, né, torcedor? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Tô ficando por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!